meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a revisão de ciências. Nosso assunto é classificação dos animais. Vamos falar sobre os animais vertebrados e invertebrados. Olha ali a imagem do nosso cientista. O que ele está fazendo? Ele está classificando os animais em grupos, então, porque os animais são alguns parecidos, porque eles têm algumas características em comuns. Alguns têm a mesma quantidade de patas, algum grupo voa, outros não. Algum grupo rasteja, outro não. Então, alguns são parecidos nessas características, então, por isso, eles são agrupados, tá? Através das características. É por isso que se chama classificação dos animais, e é isso que a gente vai ver agora. Os animais vertebrados são aqueles que possuem ossos, que formam então a coluna vertebral e todo o esqueleto. Eles são divididos em 5 grupos. Então, o grande grupo dos vertebrados são divididos em 5, relembrando aqui, répteis, peixes, anfíbios, aves e mamíferos. Então, pequeno grupo das aves. Olha ali o esqueleto da ave, da galinha. Olha que bonitinha. Temos outro animalzinho vertebrado ali, mas agora é um réptil, é um jacarezinho. Olha só como é que é o esqueleto do jacaré. Bem interessante, né? Agora tem outro grupo, o grupo dos anfíbios, que também são animais vertebrados. Lembrando vocês que existem dois grandes grupos, que são os animais vertebrados e os animais invertebrados. E a partir desses dois grandes grupos, são formados outros pequenos grupos, como os animais vertebrados, como as aves, os anfíbios e os outros que vamos ver agora. Olha ali, então, a coluna vertebral de um anfíbio, do sapinho. Temos também os mamíferos, que é outro animal vertebrado. Olha ali a coluna vertebral dele, todos os ossos. Bem interessante, né? Olha só, gente, o peixinho agora. Mostra ali todo o esqueleto dele. Mas então, voltando então lá nos anfíbios. Quais são as características dos anfíbios? É muito importante que vocês saibam as características desses animais, de cada grupo, das aves, dos mamíferos, dos anfíbios. Vamos lá então. As características dos anfíbios, as principais características são: seus ovos são desenvolvidos na água e depois de adultos, esses animais passam a viver na terra. Agora, a principal característica dos répteis: possuem a pele coberta de escamas ou carapaça e rastejam-se ao andar. Voltando ali às características dos peixinhos, a principal delas é ter a pele coberta de escamas e eles são capazes de respirar dentro d'água. Agora, a característica das aves. A principal característica, então, é que ela possui penas e tem um biquinho também. Todas as aves possuem bico. Agora, as características dos mamíferos, que é outro grupo, então, dos animais vertebrados. Todos os mamíferos mamam quando são filhotes e têm o corpo total ou parcialmente coberto por pelos. Olha só, relembrando um pouquinho sobre os fósseis, né, o trabalho que vocês fizeram sobre os fósseis de impressão, então a gente pode perceber ali que são aqueles que permanecem apenas as marcas daquele objeto, como as pegadas ali, no caso do dinossauro, né, e do peixe. Claro que o peixe ele não caminha, né? O peixe, na verdade, o que aconteceu ali foi que ele morreu naquele lugar e deixou as marcas. Logo depois aconteceu alguma coisa e saiu o ser que estava ali e ficou só a marca, né? A impressão daquele animal.
os fósseis agora petrificados, que são diferentes dos de impressão. Esses fósseis petrificados são fósseis que preservam uma parte do ser vivo, como os ossos ou pedaços do tronco. Agora vamos falar sobre os invertebrados. Olha ali, ó, uma aranha, ela está fazendo a teia dela e ela é um animal invertebrado, ela não possui coluna vertebral. Como eu disse antes, os animais invertebrados não possuem coluna vertebral, não possuem ossos, nem crânio. Temos exemplos, né, de alguns insetos. Agora aqui, essa parte é bem interessante, porque os animais invertebrados fazem parte da agricultura. Tem alguns animais que eles são benéficos para a nossa agricultura, outros já são maléficos, fazem mal para a agricultura. Vamos ver ali? Temos ali a borboleta e a abelha, que são animais, né, invertebrados que fazem bem para a agricultura, por causa da reprodução das plantas. Já os gafanhotos e as lagartas fazem mal porque elas comem as plantinhas, né, e destroem as áreas cultivadas. Agora, outro tipo de animal invertebrado, que não é terrestre, então, são os animais invertebrados aquáticos. Temos ali, ó, a estrelinha do mar, a lesma do mar, as águas vivas. Quem é que já não foi queimado, né, na praia por uma água viva? Eu já. Os caranguejos. Então, todos esses animaizinhos, eles não possuem coluna vertebral. Eles são chamados de animais invertebrados e aquáticos porque eles vivem no mar, vivem na água. Ui, que medo! Que susto! Olha ali um dinossauro. Beijo, pessoal. Até a próxima. Fique com Deus.